eu acho que a gente estava batendo esse papo antes aí no bastidor, né? E assim, tem algumas questões interessantes. A gente aprende, eu e você estamos juntos lá trabalhando no curso de administração, né? Formando a molecada, e assim, quando a formação para um administrador é um pouco diferente do que a gente normalmente percebe na formação de um empreendedor. Uhum. Então, como eu disse, empreendedorismo é um comportamento. Ele representa muito mais um comportamento do que necessariamente um conjunto de técnicas de análise que fazem a gente tomar uma certa decisão. O administrador é um cara tipicamente que junta uma série de conhecimento para tomar uma certa ação, para ir em direção a uma certa ação. O empreendedor, se a gente for olhar por esse conceito bem puro, ele é parecido com isso. No entanto, normalmente ele tem um aspecto de aversão a risco muito diferente em relação ao administrador. O administrador ele tende a estabilizar o ambiente, a diminuir ao máximo o ruído, as ameaças que estão no ambiente de negócios dele. Ou seja, né, estabilizar. Ele procura fazer uma série de análises antecipadamente, né, para evitar algum tipo de ameaça. Enquanto que o empreendedor mete a cara. Essa é uma grande diferença. Isso não é ruim? Pode ser ruim, mas a questão é, muitas vezes o empreendedor ele está agindo num ambiente em que ele não consegue acessar tanta informação assim. Então, se a gente for diferenciar o empreendedor de necessidade e o empreendedor de oportunidade, o empreendedor de necessidade, muitas vezes ele não está com muito tempo de analisar as coisas, ele está precisando ganhar dinheiro amanhã, porque ele perdeu um emprego, alguma coisa do tipo, e não consegue se recolocar no mercado. E aí ele tem alguma reserva, às vezes recebeu lá uma rescisão do antigo trabalho e tal, e aí ele vai usar o que ele tem de conhecimento para tentar trabalhar, para tentar arrumar uma nova fonte de renda. Esse cara normalmente se atropela, ele acaba fazendo besteira porque de fato ele toma decisões meio inconsequentes. O empreendedor de oportunidade, ele tipicamente já é um cara que está olhando para o cenário e ele encontra alguma coisa. A gente no doutorado, eu estou para construir essa tese aí com um pouco mais de cuidado, mas eu acredito muito nessa ideia, que a gente cria valor, uma empresa nasceu para criar valor. Então a gente só consegue criar valor quando a gente tem alguma condição de perceber alguma coisa no cenário que pode se aproximar de uma oportunidade. Então, sei lá, porque eu conheço muito, vou te dar um exemplo simples, bem bobo. A minha primeira empresa, quando eu estava fazendo faculdade no Mackenzie, eu sou mackenzista desde a graduação lá, e a minha primeira empresa foi na graduação. Eu não quis estagiar, meu pai era empresário, eu achava que eu devia seguir um pouco o caminho dele, falei, vou empresariar também, não vou ser peão, como eu brinco na sala de aula, não vou ser peão, não vou estagiar, então vou trabalhar com uma empresa. E o que eu sabia fazer? À época lá eu tinha uma namorada, eu entregava flor para ela com alguma frequência. E como é um presente caro, eu fui aprendendo a fazer o arranjo floral comprando flor avulsa. Eu desenvolvi um certo conhecimento com aquilo. Então eu sabia mexer, eu tinha um pouco de criatividade, achava legal fazer aquilo e tal. E quando eu entregava as flores para ela trabalhava num comércio com os pais, tinha moleque, 18, 19 anos, alguma coisa assim. Os clientes dela olhavam para ela, deixava no balcão do atendimento, né? E os clientes falavam assim, pô, onde você comprou? E aí a partir dali eu empreendi. Então repara, pensa no Fábio lá atrás, pô, tô com 46 agora, indo para 46, velho pra caramba. Hoje, quando eu vou tomar uma decisão, com base em toda a bagagem, formado e tal, a gente tende a realizar alguma análise. Mas pensa no Fábio lá atrás, molecão, começando a fazer faculdade. Sem conhecimento nenhum, mas eu tomei uma decisão. Eu meti as caras, certo? O que serviu para mim, naquele momento, para eu tomar uma decisão? O que serviu foi, eu tinha um conhecimento, uma certa habilidade que eu dominava, ou achava que dominava. E eu tive algum indício de que aquilo podia gerar valor para alguém. Né? Pelo que eu vi do mercado, aí eu comecei a olhar um pouquinho mais quanto que eram vendidos os arranjos em outros mercados, em outras regiões de São Paulo. Eu falei, cara, acho que dá para rolar alguma coisa aqui. Eu tinha um carro, era um molecão, meu pai era bom de grana, então ele tinha me dado um carro quando eu era moleque, com 18 anos. Eu vendi, comprei um outro carro cacareco lá, bem quebrado, uma caminhonetinha para poder levar flor. Cara, e montei uma loja de menos de 6 metros quadrados de espaço, entendeu? Um comércio. E comecei a trabalhar a partir dali.
E isso me sustentou ao longo do período da universidade, né? É lógico que começou devagar, mas a gente foi andando. Os outros quase 2 anos e meio, 3 anos, eu toquei com a floricultura. Percebe? Esse comportamento meu, ele não é tão inusitado assim. Você percebe, isso é meio recorrente. Muitos empreendedores acabam fazendo coisa parecida. O que eu acho que às vezes é um erro é o sujeito que sai, como eu falei, perdeu o emprego, pegou a rescisão, tá lá com uma grana no bolso, não entende nada, sei lá, de pizzaria, mas ele acha que ele vai abrir uma pizzaria delivery, porque vende pra caramba e vai dar tudo certo. Ele não entende nada de pizza. Vão enrolar ele vai errar pra caramba. E isso é perigoso, percebe? É quando o empreendedor ele não tem nenhum insight de onde ele pode começar a trabalhar. Tá. Esse é o maior problema, na minha opinião. Ao longo do tempo, ele pode adquirir habilidades mais conceituais, de poder analisar ambiente, perceber um problema que não está sendo solucionado e por aí vai. Essa é a grande diferença do empreendedor de oportunidade para o empreendedor de necessidade.